Isso. Sistema Preventivo de Dom Bosco. Aqui está meu telefone, viu? Precisando de qualquer coisa, a gente podendo ajudar. É só mandar um zap. Zap comigo funciona maravilhosamente bem. Vamos nós. Então, Sistema Preventivo de Dom Bosco. Dom Bosco foi um padre do século XIX, né? Nasceu em 1815 e veio a falecer em 1888. A 31 de janeiro, nessa quarta-feira foi a celebração, a solenidade, a festa de São João Bosco, né? Quando ele entrou para o céu. Lembramos, em 1888 foi a assinatura da Lei Áurea, né? Em maio, 3 de maio. Dom Bosco havia falecido em janeiro. Mas, pois bem, um padre que desde criança, dentro da sua fé, conduzido por sua fé, chamado por Deus, teve Maria Auxiliadora, como a grande mestra, para dedicar a sua vida na educação da juventude, né? E ele então desenvolve o chamado sistema preventivo. Ele vai dizer em uma de suas cartas que de todas as abordagens pedagógicas, ele vai dizer, olha, existem, em essência, duas abordagens, o sistema preventivo e o sistema repressivo. Basicamente, meus amigos e minhas amigas, como é que funciona o sistema repressivo? O sistema repressivo é aquele em que você apresenta as normas, melhor dizendo, ao educando e o deixa largado a si mesmo, né, apenas para obedecer mecanicamente, que acaba acontecendo isso, né? E o educador, ele fica então ali na vigia, esperando então que o mesmo transgrida para poder ser castigado. Já no sistema preventivo, diferente do repressivo, o sistema preventivo, ele exige a relação do educador com o educando. As normas são apresentadas, mas o educador caminha junto com o educando, está junto com o educando, né? Para com ele, entendendo que ele erra, entendendo que ele está em processo de amadurecimento, que faz parte ele tropeçar e cair. Só que eu não vou ter o carrasco que está apenas vigiando, esperando ele errar. Eu vou ter um educador, eu vou ter uma pessoa amiga, eu vou ter uma pessoa familiar que vai estar ali para ajudá-lo nesse processo de amadurecimento, né? Muito bem. Já adiantando, que são 50 slides, não se preocupem, porque 50, coisa pra caramba. Vão perceber que eles são todos pequenininhos, mas o diácono fala demais. O problema é o diácono que fala demais. Pois é, o sistema preventivo é um sistema abrangente, né, porque ele não é reducionista, ele é aberto à contribuição de várias teorias da aprendizagem, né? Ele é inclusivo, não é excludente. Ele é envolvente, quando a gente, então, se permite experimentá-lo, a gente também, digamos, experimenta aquele gostoso mel que o sistema preventivo vai nos oferecer. Só não pode ser diabético. E é um sistema apaixonante. Em filosofia, em um dos livros, certa vez que eu li, gostei de uma coisa, a filosofia, ela vampiriza, e quem é vampirizado vai vampirizar. Então, a mesma coisa do sistema preventivo. Ele é apaixonante. Quando a gente experimenta, a gente se apaixona por ele e passa a apaixonar outros, né? Porque aquilo que a gente gosta de dividir, partilhar, não é verdade? Ele é muito também conhecido como uma metodologia, portanto, uma série de procedimentos do chamado amor educativo, né? Educação é coisa do coração, né? A gente tem uma grande discussão de que educação não pode ser vista como sacerdócio, não pode ser vista como missão. Eu falei, olha, se pode ou não pode, não me interessa. Para mim, professor que sou, a atividade de educação para mim é amor. É amor. Porque se eu estou falando de mim, cada um pensa como quiser,
né? Se eu não tiver amor à minha profissão, amor mesmo, né? A coisa já é difícil. Sem amor, ela fica pior ainda, né? Isso quando a gente fala que educação é sacerdócio, a gente fala que é missão, vocação, a gente não está dizendo que a gente não deva receber a remuneração e o valor da nossa dignidade. Não, pelo contrário. Mas a gente não deixa de reconhecer, né, a profundidade que a área que a gente está, ela é santa, santa, né? Porque é a felicidade de uma outra pessoa, né? Vamos lá. Quando alguém pedia a João Bosco qual era a sua metodologia de educação, ele respondia: façam como eu faço. Eu enviei para o Marcelo antes, né, para que ele possa compartilhar com todos vocês. E aí o dia que tiver, por exemplo, hoje eu estava vendo no jornal, e hoje vai chover o dia todo. Vai ter um momentinho de sol aqui e ali, mas às vezes eu brigo com São Pedro. Eu falei: São Pedro, você é brincadeira, né? A gente trabalha a semana toda debaixo do sol quente, aí quando chega o final de semana que a gente quer ir ali na lagoa, na cachoeira, na piscina, só manda chuva. Ah, brincadeira. Mas Deus sabe o que faz, né? De repente tá mandando chuva pra gente ficar dentro de casa e não fazer bobagem na rua. Mas, brincadeiras à parte, façam como eu faço. Então, para atuar no sistema preventivo, é fundamental conhecer a pessoa do Dom Bosco, para ver como é que ele fazia, como ele fazia, né? É, por que ele fazia e o que o motivava a fazer, né? O que ainda o mantinha de pé em face de tantas dificuldades, tanta perseguição, tanta incompreensão, né? Mas ele nunca deixou se esmorecer, porque nunca perdeu a esperança. Hoje, nos nossos tempos, a gente fala muito, né, do verbo esperançar. É preciso cultivar a esperança, ter a ação da esperança em nós, né? Porque que seríamos de nós se não tivéssemos esperança? Quando a gente não tem esperança, estamos desesperançados. E aí, desespero, não é verdade? Então, eu mandei aí uns filmes que foram produzidos. Eu gosto mais do mais antigo, que foi produzido na Itália. Quando estiverem aí chovendo, Netflix, bota lá no YouTube e assista. Conheça um pouco do Dom Bosco. O amor é o cimento que torna educadores e educandos membros de uma mesma família. Vejam, ah, ah, são questões hoje que se tornaram muito complexas, né? Nós nos tornamos membros de uma mesma família. Sabe que a gente precisa voltar a entender uma coisa importante. E novamente eu digo, essas coisas importantes, elas não devem tirar de nós a questão da própria luta pela dignidade, do reconhecimento de nossa área, não. Mas a gente precisa entender dois lugares fundamentais que a gente passa a maior parte da nossa vida: na nossa casa e no nosso trabalho. Quando a gente, então, não trabalhava, né, não tinha atividade profissional propriamente dita, a gente passava aonde? Em casa e na escola. E a gente dizia, a escola, o trabalho é a nossa segunda casa. Só que, claro, a gente precisa entender que quando a gente fala segunda casa, não significa que o trabalho, eu farei no meu trabalho o que eu faço em casa. Não, a casa é a dimensão subjetiva, particular, né? Enquanto essa grande família que eu passo a fazer parte, e aí, quando a gente perdeu um pouco essa questão de vínculo de família, daquilo que é essencial da família, dos seus valores, né? Solidariedade, se preocupar, ser solidário, né? Ser fraterno uns com os outros, entendendo que essa família, esta outra casa, que é o nosso trabalho, a escola para os jovens, né? Ela é uma casa coletiva e, portanto, tem mais outras regras e desempenham mais funções, que é a função daquilo que a família, de modo particular, faz para os seus membros e, sobretudo, seus filhos, no ponto de vista educativo. Nós temos também, dentro da escola, que é o nosso trabalho, mais explicitamente, a preparação para a vida, né? Essa colaboração para a preparação da vida, realização dos sonhos deles. Então, precisamos entender que criar clima de família na escola.
É o meu ambiente de trabalho, sim. É minha atividade profissional, sim. Recebo o meu salário, sim. Devo receber meu salário, sim. Mas por que que eu não posso fazer desse lugar um lugar fraterno, solidário, aonde a gente se sente bem? Por isso que eu não vejo problemas a criança chamar o professor e a professora de tia. Claro, quando ele vai crescendo, segundo segmento, já não, já não tem mais cabimento chamar de tia. Mas lá na educação infantil é importante, porque essa proximidade é quem a criança vai viver mais tempo, né? Junto à família, na escola, junto conosco. Claro, quando a gente chega no segundo segmento, por exemplo, né, já não é mais a tia, é a professora, é o professor, professora, é o professor, mas o sentimento na relação é a relação de uma pessoa tão próxima que é como se fosse membro da minha família, né? Então essa proximidade, né? Ele se importa comigo, esse professor se importa comigo, se importa com o colega, e aí é onde a gente trabalha os valores que são tão importantes que a gente precisa hoje cultivar na nossa sociedade. Valores de fato importantes, né? Não muitas loucuras que aí têm acontecido do ponto de vista do rompimento da fraternidade, né? No sistema preventivo de João Bosco, esse amor se expressa em três dimensões fundamentais. Quais são as três dimensões fundamentais do sistema preventivo? Eu não posso esquecer, meus amigos e amigas, do seguinte: existe muita, mas muita coisa. Claro que aqui eu não vou apresentar todo o sistema preventivo, mas estou nos pontos mais fundamentais, né? Então, as três dimensões fundamentais do sistema preventivo são a razão, a religião e, em italiano, amorevolezza. Que então, né, preparando essa palestra para poder pegarmos a essência para que possa ser aplicado em todos os ambientes, então, na razão, na transcendência, e aí fica, do ponto de vista antropológico, melhor para compreender, e no afeto. Então, razão, transcendência, afetividade. A racionalidade, o cognitivo, né, o psicológico. A transcendência, que é a dimensão do estabelecimento de sentido. A gente costuma dizer, no Dom Bosco se chamava religião, mas a gente entende, é transcendência, porque que até aquele que não cultiva uma fé tem transcendência, porque a transcendência é uma característica da pessoa humana, né? É do ser humano a transcendência. Então, eu não acredito em Deus, mas eu tenho como ideal matar a fome do mundo. Então, a matar a fome do mundo vai ser Deus para mim, que vai dar sentido à minha vida, vai então é, me nutrir a esperança, me dar forças. Então, precisamos da dimensão de estabelecimento de sentido, que cada um e cada uma vai construindo de acordo com os passos que vai dando na vida, né? E na afetividade, amorevolezza, né? É o amor agindo, né? Por isso que, fundamentalmente, o sistema preventivo, ele preza pela relação. Relação e na qualidade dessa relação, né? Do educador e do educando e o educador. Então, por isso que o sistema preventivo é apaixonante, pelo menos para mim, porque, de fato, eu vejo nele uma preocupação daquilo que a gente escuta, e é um grande debate que tem acontecido hoje. A escola é laica, mas não é laicizista, não é? Então, ela é esse espaço democrático que garante que todas as pessoas tenham o direito de manifestar a sua fé, todas, todas, e inclusive até quem não tem, tem também o direito de fazer eventos que possam, por exemplo, eu disse, algo em que estabeleci para mim matar a fome do mundo, também ter ali reuniões e etc. Não posso fazer uma. Então, é a garantia da diversidade, né? Porque se é para colaborar no amadurecimento por inteiro da pessoa, eu não posso tirar a transcendência da pessoa. Não posso, né? E claro, diversidade. Diversidade mesmo, em todos os sentidos. Que bom que todos nós somos diferentes, né? Então, toca o barco. Na razão. Razão são os eixos cognitivo e psicológico.
refere-se aos processos de compreensão de si e do mundo. É a tendência para a verdade, o bem, o belo, a busca de segurança. O que João Bosco queria com a razão? Com sua intuição, João Bosco conseguia desenvolver um processo educativo para o amadurecimento dos jovens. Então, veja, o processo educativo não é somente eu chegar lá e ensinar todos os elementos da tabela periódica, não é? Mas é muito mais. Eu não ensino só todos os elementos da tabela periódica do ponto de vista cognitivo, mas eu também ali na relação, também no conselho, também emprestando o meu ouvido para os lamentos, choros, mas também as risadas. Uma escola viva é uma escola que tem algazarra, veja, aquela gritaria deliciosa. Não é bagunça, não é caos, mas tanto é que quando a escola está vazia, parece que é um corpo sem alma, é um The Walking Dead, um zumbi que está se movimentando, mas está sem alma, né? Sem é chato, é horrível, né? E como é gostoso, né? Como é gostoso. Então, amadurecimento, colaborar, ajudar, para que eles nessa jornada, né, possam contar conosco, contar com os nossos ombros, nossos ouvidos, nosso abraço, né, a nossa mão para ajudá-los a levantar quando caírem, né, que é essa a nossa missão, colaborar nesse amadurecimento. Vejamos alguns princípios que correspondem às dimensões de amadurecimento da pessoa. Aceitar o jovem como ele é, né? O desafio, né? Aceitar qualquer pessoa como ela é, não me interessa o como ela seja, aceitá-la. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo assim, aceitar preconceito. Não é isso. Isso é doença que precisa ser remediada. Né? A pessoa preconceituosa é preciso colaborar e ajudar a extirpar essa terrível doença. Nunca vou me esquecer de uma coisa que marcou minha vida. Ninguém nasce racista. A pessoa é ensinada a ser racista. Então a gente também pode ensinar a ser antirracista. Mais do que tirar o racismo de mim, mas também ensinar a ser antirracista. Perceba? Agora, aceitar o jovem como ele é, aceitar as pessoas como elas são, é entender que os outros não vão ser nunca como eu quero que elas sejam, né? Não vão. Eu queria tanto que você fosse assim, isso é egoísmo, né? Eu quero te moldar para você me agradar. E nada. O fato de você não ser o que eu quero que você seja dentro das minhas perspectivas, isso é uma grandeza enorme, maravilhosa. Como eu vou repetir muitas vezes, ser diferente é bom, dimensão da alteridade. Então, aceitar o jovem como ele é, encontrar o jovem na vitalidade natural de seu desenvolvimento. Nesse processo em que ele levanta, cai, né? Do jeitinho dele, na identidade dele. Interessante, assim, eu vou falar muito, às vezes, aqui de grego, latim, etc. A palavra ente, olha que interessante. A palavra ente significa ser. Então, por exemplo, não sei se é feliz na língua portuguesa, mas o parente, que vai dar parente, é aquele que me faz par. Ele não é igual a mim, mas ele é aquele que me é próximo, né? O parente, o parente. Porque ente é ser, é o ser que me faz par, né? Agora, a identidade, id é aquilo que é voltado para si mesmo, né? Aquilo que é para si. Então, id, entidade. Então, ente é ser, id é o, o em si mesmo, né? E o ente, o ser enquanto entidade, é o ser se manifestando. Então, a identidade é eu, na minha estrutura única, me manifesto para os outros. Por isso que o chamado documento de identidade é um documento que diz que eu sou eu mesmo. Porque a identidade é isso. Então, é aceitar a identidade de cada um. É esse universo que é único e irrepetível, né? Então, encontrar ele nessa vitalidade natural que ele está se desenvolvendo, aceitar como ele é.
Oferecer-lhe oportunidade de expressar-se em todo o seu dinamismo e criatividade. Meus amigos, minhas amigas, o jovem ele não sabe, ele não tem todo o aparato que a gente tem de falar bonito para poder se expressar. Muitas vezes ele vai se expressar e vai se expressar não tão bem, e às vezes até falando bobagem, né? E aí o educador está para isso, ajudá-lo a se expressar melhor, né? Então, é por isso que um ambiente educativo tem que ser aquele ambiente em que eu posso me expressar, eu posso falar. Que eu vou estar com uma pessoa ali que, primeiro, vai estar me ouvindo, vai estar se esforçando para me compreender e estará me ajudando nesse processo natural de desenvolvimento. Mas a minha escola, a minha sala de aula, a minha relação com os meus educadores é uma relação em que eu posso falar sempre. Posso conversar sempre, posso dialogar sempre, né? Então, em todo o seu dinamismo e criatividade, né? Eles são maravilhosos. Eu sou professor de filosofia, já disse, né? Nunca esqueço de uma prova que me traumatizou no ensino médio. Explique ceticismo. Ah, essa é uma melhor. Explique estoicismo. Aí eu, de madrugada, aquela pilha de prova, cansado, enjoado, corrigindo. Aí eu falei assim, filosofia que nasceu na Espanha. Eu falei, uai, a Espanha nem... Isso é coisa da Grécia? A Espanha a gente nem tem dados direito da época da Espanha. Mas vamos lá, né? Quem sabe, né? Vamos lá. Filosofia que nasceu da Espanha. O espanhol estava caminhando na rua, encontrou outro, e aí um disse para o outro, hermano, como estás? Enquanto o outro responde, estoicismo, graças. Então, quer dizer, essa criatividade deles é espantosa. Me traumatizou, nunca esqueci disso. Nunca esqueci disso. Como explique ceticismo. Os filósofos gostavam muito do número 7, ceticismo. Nossa Senhora, com 100 ainda por cima. Mas eles são criativos, dinâmicos e nos surpreendem. Eu nunca esqueci isso, me traumatizou. Mas é isso, são criativos e dinâmicos. Não podemos nunca tolher as iniciativas dele, né? Se o jovem não tem iniciativa, a gente está atrapalhando o seu desenvolvimento, né, seu crescimento. Não cortar sua expansividade. O jovem é expansivo, né? A gente ajuda o rio a ir para o mar. Vamos represar? O que acontece se a gente represar e não deixar sair, né? Pela educação, direitinho. Ele vai transbordar e vai derrubar a barragem, né? Para isso, contribui a criação de um ambiente racional, né? Então, a gente precisa ter um ambiente que seja racional, que é difícil, né? A racionalidade no ambiente se manifesta na sua simplicidade. Alguns autores, né, a gente tem falado muito que nós estamos num período chamado pós-verdade, para depois da verdade ou para além da verdade. Ou seja, não me interessa a verdade, isso é gravíssimo, né? Por isso a fake news, né, e etc. Não me interessa a verdade, me interessa o que eu quero que seja a verdade. Agora, por que isso tem surgido? Justamente por conta do rompimento com a racionalidade, né? Por exemplo, terra plana, desculpa, eu faço favor, né? Faço o rompimento com a racionalidade, né? Então pós-verdade. Não me interessa os dados de verdade que você tenha, interessa o que eu quero que seja verdade. Isso é perigosíssimo. Então a racionalidade do ambiente se manifesta na sua simplicidade, no cultivo daquilo que é racional, né? O que é certo dito pela razão, ele está para além de mim e de você, do que eu quero que você quer, né? 1 mais 1 é igual a 2, e acabou. Todavia, também positivamente, procurar criar oportunidades de participação, de expressão, através de múltiplas atividades. Todo ambiente educativo deve proporcionar o quê? Como dizia Dom Bosco, música, teatro, passeios, esportes, festas. Ah, que bom se pudéssemos ter, né? Tem gente que toca violão, vamos fazer um festival de música na escola. Teatro, quando a gente fala teatro, não só as grandes peças que a gente pode montar,
né, de apresentação, mas aqueles esquetezinhos, aqueles mini teatros, psicodramas, né, que a gente pode ali fazer, são como dizia Dom Bosco, meios eficacíssimos, né, de educação dos jovens. Passeios, às vezes a gente acha que assim, vamos sair daqui, vamos na Itália, glória a Deus se pudéssemos, né? Mas às vezes a gente ia ao museu aqui, né, da nossa cidade, pertinho, ia ali, é um passeio, todo passeio é um passeio, onde a gente tem a oportunidade de, para além sala, estar em uma relação educativa em outros moldes com a galera, né? Esporte, solta no esporte só. Solta no esporte, você vai começar, porque muitas vezes usamos máscaras, sobretudo eles, né? Escondem algumas coisas, mas lá no esporte, você vai ver quem é mais competitivo. Ser competitivo não é ruim, é ruim quando você é competitivo sem solidariedade, querer ganhar a qualquer custo, roubando, etc. Então, no esporte, o jovem vai manifestando aquilo que a gente precisa ajudá-lo no amadurecimento, né? Olha, não está bom, ele apresentou determinado comportamento, isso nos preocupa, então a gente tem que trabalhar. E festas, né? Festas além para festas, normalmente dia da bandeira, dia da árvore, dia dos povos indígenas, né? Mas outras ocasiões de comemorações, né? Interessante, comemorar. É, memorável, memória, fazer memória comendo, comemorar, né? Então é aquela coisa mais leve, mais interessante, né? Vamos lá. Nada de complicações, burocracia, formalismo. Isso não significa que haverá o rompimento, não há um rompimento da estrutura de autoridade que cada um tem, né? Mas nós somos pessoas próximas. Muita espontaneidade, alegria, diálogo cordial entre todos, sem distâncias e etiquetas, né? Clima de família. Hoje está tão perdido, né, gente? É preciso entender assim: eu sou amigo dos meus filhos? Sou, mas eu não sou colega deles. Eu sou pai e você é filho. Eu te amo, né? Eu sou seu pai, não sou igual a você. Então, você pode falar o que você quiser, mas entenda, há um nível de respeito, né? Que você precisa entender que você está falando com seu pai, você não está falando com o colega da rua, não. Sou seu pai, não sou seu coleguinha da rua, não. Então, é a mesma coisa. Então, há aquela confiança de poder chegar sem distância, sem etiquetas, com um diálogo cordial. Lembrando, o que é diálogo cordial? Cordial vem de cordes, né? Em latim, diálogo do coração. É o diálogo de afeto. É o diálogo em que eu não preciso ter reservas, eu tenho a confiança que estou sendo acolhido, aceito, né? E posso ficar aberto para essa confiança que serei corrigido se eu precisar ser corrigido. Então, os corações conversam, diálogo cordial. Por isso que não precisa de gritaria, né? Quando a gente grita é porque a gente está longe, né? Agora imagina, um está olhando para o outro e aí está berrando, gritando, é porque os corações estão longe, apesar de a gente estar um na frente do outro. Por isso que estamos gritando. O diálogo não é de coração, os corações não estão conversando, né? Muito bem. Em síntese, num ambiente de vida familiar, onde todos se sintam à vontade, em casa. O segundo ponto, o primeiro é aceitar o jovem como ele é. O segundo, são dois, crença na capacidade do jovem, né? Eles nos surpreendem, eles são capazes, né? O jovem tem razão, né? Aquele tem razão no sentido de que ele é racional, né? Em todo jovem, mesmo no mais rebelde, há sempre um ponto acessível ao bem. E a primeira obrigação do educador é buscar esse ponto, essa corda sensível ao coração e tirar bom proveito. Vou contar rapidinho. Dom Bosco comparava os jovens, os seus educandos, como instrumentos musicais. Vamos botar aqui o violão. O violão é muito interessante. Se você afina uma corda, a partir daquela corda você afina as outras cordas, né? Claro que dependendo da corda onde você encontra a afinação, vai ter uma certa dificuldade para encontrar os pontos para poder conseguir afinar as outras. Mas é importante entender que não existe uma pessoa que seja essencialmente ruim. Não.
Pelo contrário, essencialmente nós somos bons. Lembra até Rousseau, né? O homem é bom, a sociedade o corrompe. Mas aí tem outras questões, mas é interessante essa visão, Dom Bosco tinha essa visão da bondade que nós todos temos, né? Ninguém nasce inteiramente bom nem inteiramente ruim, mas nós somos bons, né? E temos essa capacidade para desenvolver a bondade, resgatar a bondade perdida, digamos assim. Mas na história de Dom Bosco, um jovem lá terrível, 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 e Dom Bosco sempre queria assim: Senhor, não me deixe perder nenhum desses jovens que me confiaste. Mas haviam casos terríveis que não tinha jeito e eram convidados a serem retirados daquele ambiente educativo. Então tinha um jovem terrível, e aí ele aprontou uma lá, que seria a gota d'água, e aí mandaram lá para a direção. Dom Bosco estava esperando, né? Ele ia ser expulso. E aí, no momento que o jovem entra no escritório de Dom Bosco, chegou lá uns doadores, porque Dom Bosco vivia de doações, né? Cuidava dos órfãos. Aí Dom Bosco, fica aqui um minutinho que eu já estou voltando para a gente conversar. Dom Bosco ia expulsado. Dom Bosco mesmo fala isso. O tempo que ele saiu, ele pegou lá uns clipes, algumas coisas, enfiou na beirada assim da, da mesa, né? Depois pegou lápis e ficou batendo nos clipes em que ele enfiou, estragou a mesa, estragou o clipe. Quando Dom Bosco voltou, olha que interessante. O que ele se deparou? Com aquele jovem batendo ali. Dom Bosco, na hora, olha qual é a visão do educador equilibrado, né? Ali ele poderia ficar mais nervoso. Tá vendo? Você tem que ser expulso mesmo, aí destruiu minha mesa. Não, Dom Bosco olhou e falou assim: ah, ele tem jeito para música. Nem ligou pros clipes enfiados na mesa que destruiu lá a mesa dele. Mas ele ficou tão feliz, falou assim: é música. Você não vou mandar você embora, não. Você vai para aula de música, vai fazer música. Vocês acreditam que foi a aula de música que salvou? Às vezes vai ser um esporte que vai salvar, às vezes vai ser uma aula de música, às vezes vai ser um teatro, às vezes vai ser qualquer uma outra abordagem que vai afinar o jovem, né? Mas Dom Bosco podia ter ficado nervoso, mandado embora, não. Ele viu ali. Sabe o que aconteceu com aquele jovem? Pois é, aquele jovem foi para aula de música, se endireitou, o comportamento ficou outro, e ele se tornou um dos primeiros bispos e foi o primeiro missionário salesiano que veio da Itália, porque Dom Bosco, né, fundou os salesianos, né, hoje as escolas salesianas, saiu da Itália e veio para a América Latina como missionário. Pois é, aula de música salvou aquele jovem. Então, não tem ninguém que não tenha salvação, né? Vamos lá. Todo ambiente educativo deve respirar uma atmosfera de empenho construtivo. Mais importante que fazer as coisas porque devem ser feitas ou porque se deve obedecer a um regulamento, é fazê-las por convicção, assumindo com responsabilidade as exigências para o crescimento pessoal e para a convivência do grupo. Veja, quando nós falamos de valores, nós entendemos vou trazer aquele velho clássico, né? Ah, não, eu estou aqui estudando para passar em medicina, porque se eu passar em medicina, meu pai vai me dar um carro. É terrível, terrível isso. O indivíduo está fazendo o que está fazendo em função é, de uma outra intenção, de uma segunda intenção. Ela não é o principal. Minha realização pessoal naquilo que eu vou, então, me entendo que é a minha vocação, onde eu vou me encontrar, onde eu vou fazer bem aos outros, né? Paralelamente a isso que eu estou dizendo, é o indivíduo que diz assim: eu sou honesto porque eu quero ser elogiado. Terrível isso. Não, eu sou honesto porque a honestidade tem valor em si mesmo. E eu não faço por é, receber elogio. Eu faço por convicção. É o que a gente chama de internalização dos valores. Então, não é o valor externo, mostrar externamente, motivado pelas segundas intenções. Mas não, é convicção, é interno. Eu assumi aquilo de fato como valor. A alegria, para mim, é simplesmente ter a oportunidade de realizar tal ação. Ser honesto pela honestidade, né? Honesto pela honestidade. Isso a gente precisa ajudar nesse processo de amadurecimento e a gente também vai crescendo junto com eles, né? A racionalidade deve ser partilhada pelo Tando, até tornar-se consciência de uma efetiva responsabilidade pessoal assumida com
liberdade. A palavra de Deus diz, é para a liberdade que o Senhor nos libertou, né? Para a liberdade. Então, o indivíduo ser autônomo, livre, senhor de sua vida, né? Senhor de sua vida. O jovem é, portanto, protagonista de sua formação, no sentido que deve ser agente sujeito de seu próprio crescimento e do grupo, e no sentido que deve ser ouvido, ter voz e vez, e ser tratado de fato como sujeito. Eu te respeito. Dom Bosco dizia, ame o que os jovens amam, e eles vão amar o que vocês amam. Né? Amo. Por isso que é muito importante, nesse clima de família, a realidade do pátio, né? Que a gente chama de assistência-presença. Né? É bom na hora do intervalo, né? Eu lembro da hora do recreio, a gente vai passar os professores, conversa um pouco com os nossos colegas, né? Descansa um pouquinho, mas de vez em quando é bom dar um pulinho lá onde? No pátio. Joga uma bolinha com a galera, senta e conversa com um, com o outro, mas tem que ser com todo mundo. Durante o ano a gente conseguiu conversar com todo mundo em algum momento, no passeio, no pátio, jogando com eles, brincando com eles, conversando sobre outras coisas. E é isso, né? Olha que importante, olha que legal. Por isso o educador deve conquistar o coração dos educandos. Duas coisas são então importantes: um amor equilibrado, aberto, racional. Deixai-vos guiar sempre pela razão e não pela paixão. Então vejam, ontem eu disse, não posso deixar de passar. Olha que interessante. Paixão. Paixão vem do grego pathos. Pathos é paixão. Mas qual é o sentido de pathos em grego? É aquilo que me afeta. Tudo aquilo que me afeta é pathos, né? Sobre entender que existem coisas que nos afetam positivamente e negativamente. Mas na maioria das vezes é negativamente. Por isso que olha que interessante, eu gosto muito de etimologia, né, a origem das palavras. Quando a gente não está bem, a gente vai ao médico, né, que pede exames para descobrir a nossa patologia, patos, ou seja, qual é a paixão que nos adoece. Cuidado, todo apaixonado é um doente, né? Todo apaixonado é doente. A gente fala assim, o amor é cego. Não, senhor. O amor tudo vê, tudo suporta, enfrenta, caminha junto. O amor enxerga. A paixão que não enxerga. A paixão é egoísta. Pathos. Né? Por isso que em latim, paixão vai ser passio. Por isso, crime passional. Paixão. Né? A raiva é uma paixão. E a gente tem que tomar cuidado para não se deixar levar pelas paixões que nos acometem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os patos, os pássios, as paixões. Por isso que pela razão e pelo amor, mas não pela paixão. Que aí é doideira. E um amor que se guia pela clareza das ideias e da verdade. Não se impõe pelo autoritarismo, outra forma de paixão. No ensino médico, no ensino lógica, existem as falácias lá, a falácia de autoridade, que é o autoritarismo. E eu digo para meus alunos, olha, quando você chegar para sua mãe e disser assim, mãe, posso ir no show? E sua mãe vai dizer assim, não. Você vai perguntar, por que não? É a dimensão da razão do sistema preventivo. Sua mãe vai dizer, não, por que não? Eu falei, por que não, não é resposta. Pode falar para sua mãe que o seu professor mandou dizer que ela está errada. Aí, então diga para o seu professor que quem manda aqui em casa sou eu. Mais autoritarismo. Todo mundo sabe que você manda, não precisa ser... Eu sei que tem hora a gente precisa dar um forinha nas crianças, né, lá em casa, mas é falácia, não deixa de ser falácia. Veja, mesmo aí eu continuo dizendo para os jovens, mesmo que sua mãe diga assim, olha minha filha, ontem eu tive um sonho tão ruim, né? Eu tive um sonho tão ruim, então, desse sonho ruim, eu não estou à vontade para deixar você ir para o show. Veja, olha, você pode não concordar com o motivo que sua mãe deu, mas ela te deu um motivo, vocês vão discutir o motivo. Agora, não porque não, não é motivo. Então, do ponto de vista racional, devemos dar motivos para não sermos autoritários, né? Uma coisa é o exercício da autoridade, é o exercício da autoridade que nós temos. Outra coisa é o abuso da autoridade, que é o autoritarismo.
Um amor que se guia pela clareza das ideias, é preciso que eles compreendam a clareza da verdade e nunca se impor pela força, pelo autoritarismo. Isso é outra forma de doença, paixão. Em síntese, formar um só coração. Isso é racional. É a dimensão do coletivo, né? Do coletivo. Nós somos unidos. Mais do que reunidos, nós somos unidos. Né? A gente costuma brincar na igreja dizendo: o Senhor, quando voltar, vai nos encontrar reunidos. Porque houve tanta reunião para um monte de coisa. Mas será que nos encontrará unidos? É o desafio. Na transcendência, que Dom Bosco falava da religião, né? Transcendência é o eixo metafísico, aquilo que vai para além do físico, são as ideias, os conceitos, né? Refere-se à busca e à descoberta do sentido da vida, é a dimensão do estabelecimento de sentido, por isso que cabe a todo mundo, né? Não tenha isso. Se alguém que se apresenta que não tem, não é ser humano. É a abertura para o mistério. Immanuel Kant, né, da filosofia, ele tem a questão do sublime, né? Digamos aí, vocês aí nessa linda cidade de Santo Antônio de Pádua, sobe numa montanha, aí olha para o horizonte e vê essa imensidão, aí faz a experiência do sublime, a gente se sente pequeno, né? Quando a gente fala se sente pequeno, não é no sentido que a gente perde o valor que a gente tem, não, nós temos um grande valor, mas a gente se abre para o mistério. Mistério em grego tem lá do mi, que é emudecimento. Diante dessa realidade, a gente emudece, né? E para o absoluto. E aí, o que é o absoluto? Aquilo que eu coloquei para estabelecimento de sentido da minha vida, seja Deus, seja matar a fome do mundo, seja lutar pela igualdade, né, pela distribuição de renda, seja o que for que a pessoa estabeleceu como sentido. E ser fiel àquilo que estabeleceu como sentido para a sua existência. No tempo de João Bosco, né, havia o florescimento pedagógico marcado por posições diferenciadas diante da grande influência iluminista. E ainda vou dizer, da influência iluminista, a grande marca do chamado liberalismo, né? Que era, né, a valorização apenas da razão no sentido de nos tornar máquinas vivas, né? E tirando de nós a dimensão da transcendência. Algumas pessoas aderiram completamente às novas ideias, outras aderiram com reservas, outras se opuseram radicalmente. As manifestações relativistas e unívocas de concepções políticas com que se apresentavam as ideias revolucionárias no campo social, político, pedagógico, fizeram João Bosco posicionar-se na defensiva. Gente, tudo tem muita coisa boa? Tem. Tem coisa ruim? Tem. Então, o que a gente tem que fazer? O que é bom, a gente pega. O que é ruim, a gente joga fora. Simplesmente, né? Afirmações de João Bosco a respeito da escola de então, que começou a aparecer lá no tempo dele. A causa do mal é uma só, a educação não ética que se dá geralmente nas escolas. Toda baseada nos clássicos não éticos, cheia de máximas não éticas, desenvolvida com método não ético. Rapidinho, eu ontem ofereci aos colegas essa partilha, porque repararam que o diácono fala demais, os slides são pequenininhos. Às vezes a gente tem muita dificuldade de compreender, até muita na graduação tem essa dificuldade, a diferença de ética e moral, né? Para compreender a diferença de ética e moral, e a gente finalmente entender o que é isso, a gente precisa saber o que os dois têm em comum, qual é o objeto de investigação, qual é o objeto de reflexão dessas duas áreas. Bom, é a ação e o comportamento humano. Sempre quando a gente começa a refletir sobre uma ação, se ela é certa ou errada, se ela deve ser feita ou não, a gente está ou no campo da ética ou no campo da moral. A ética e a moral, então, estudam, refletem sobre a ação humana, o comportamento humano. Ok? Beleza? Bom, agora a gente pode, entendendo o que eles mexem, né? Vamos entender suas diferenças. A moral, ela é particular. Por que ela é particular? Porque ela sempre segue a cultura. A cultura. Por isso que a gente chama de, na moral, o que é moral? É aquilo que é o comportamento padrão de uma sociedade, né? Como uma sociedade vive. Então, ela segue a cultura. Então, isso nos agora causa uma estranheza e também nos ilumina.
Se a nossa cultura há elementos racistas, significa então que nós vivemos uma moral racista, compreende? Porque a moral, ela tem então comportamento padronizado que segue a cultura. Então, como é que a gente transforma? Transformando a cultura, a gente transforma a moral. Se há alguma coisa errada, a gente deve combater. Agora, quem é que faz essa avaliação? É a ética, que a ética é universal. Ela obedece à razão, né? Então, a ética, ela segue a razão. Um mais um é igual a dois e não me interessa. A moral segue a cultura, né? Então, a ética vai ajudar a moral se avaliar e perceber elementos que precisam ser corrigidos, que não estão corretos, né? Então, por isso que Dom Bosco fala. O problema é que começou a aparecer coisas que fogem à ética. Gente, quando eu digo isso, eu estou dizendo daquilo que realmente é importante, que são os grandes valores, de fato, humanitários, da dignidade humana, né? Hoje estamos sendo muito desafiados para realmente passar por um processo de purificação. Tem muita coisa errada em que a gente achava que era normal e hoje estamos percebendo que não é. Então, unidos, a gente tem que dialogar para poder mudar a cultura e mudar a moral, né? Desse comportamento padrão que nós temos. Hoje, que a escola é tudo, esta educação não formará jamais verdadeira integralidade. Se eu tiro a ética, eu não estou formando por inteiro a pessoa, né? E aí os monstros vão aparecer cada vez mais. E Dom Bosco disse: combati o tempo todo contra essa educação perversa lá do tempo dele. Foi sempre meu ideal reformá-la em bases genuinamente éticas. Chamei a atenção sobre isso com muitas advertências aos diretores, aos mestres e inspetores. E agora, velho e enfraquecido, morro com o pesar de não ter sido compreendido suficientemente. Né? E chamaram ele de tudo que era nome. E tudo que é nome. Imagina hoje, né, como se ele estivesse no tempo de Dom Bosco, de tudo que era nome. As novas ideias apareciam para João Bosco como reducionistas da pessoa humana, tudo quanto ao aspecto transcendência. Por isso, opôs-se ao relativismo como projeto global. Então, sobretudo, não, religião não pode. Não, mas a religião faz parte do ser humano, ela precisa ser educada, precisa ser desenvolvida, né? Precisa ser conduzida, precisa ser avaliada, discutida. Se a religião ela não me leva a um encontro com a dignidade humana, com abraçar o outro como o outro, de fato ter a caridade, a fraternidade, a solidariedade, eu ficar muito mais, me importar muito mais com um projeto de amor de verdade do que projeto de poder, tirar vantagem do outro, excluir o outro. Isso é grave, né? Isso é não discutir e não ajudar a desenvolver a transcendência, como eu disse, é levar a monstros. João Bosco sempre colocou seus ideais como centro de tudo. Foi de um realismo muito grande a adotar técnicas e modalidades modernas de ação. E no campo particular pedagógico, não adotou um sistema rígido, fechado, autoritário. Pelo contrário, o seu sistema preventivo é um tipo de pedagogia da liberdade, comprovadamente adequado à educação dos jovens. Gente, o sistema preventivo não é só ele está aberto para a contribuição de tudo que é bom que possa vir. Lembrem-se, aquilo que é bom a gente usa, a gente aproveita, aquilo que é ruim a gente joga fora. Né? Se todas as teorias da aprendizagem, etc., que tem alguma coisa positiva, a gente usa, a gente está ali, coloca em prática. Agora, o que não presta, a gente joga fora. O que não dá certo, a gente não usa mais. De repente não deu certo aqui, vai dar certo em outro momento. Né? Mas a gente tem que ser plural, diverso. João Bosco tinha uma visão positiva da pessoa humana, visão fundamentada na sua concepção transcendente. Tudo que ele fez foi motivado pela fé dele. Né? A gente chama de antropologia. Como é que ele entendia o ser humano? Ele entendia como sendo filho de Deus. E esse filho de Deus, ele precisa, né, ter a sua dignidade protegida. É Jesus que está ali naquela pessoa. E se aquela pessoa passa fome, se aquela pessoa está chorando, se aquela pessoa está sofrendo, se aquela pessoa está sendo discriminada, excluída, né? Então, Dom Bosco, vou te proteger, vou te ajudar, vou te defender.
vou cuidar de você, né? Então, e não foi fácil, não foi fácil. Agora, tudo isso, qual era a gasolina? O que alimentava a esperança dele? A fé dele. Ou seja, aquilo que é da relação dele com o transcendente, aquilo que ele estabeleceu como sentido para a vida dele. Para nós é um pouco isso também, né, meus amigos e minhas amigas? Se não são os nossos ideais, a gente já tinha abandonado tanta coisa, na verdade, mas por isso uma força me leva para frente, não é verdade? A experiência mística que o faz admirar-se pela vida e o mistério como algo infinitamente bom e que se revela na existência como o amor de família, inspira seu método de bondade. Na afeição, o terceiro elemento, só para ajudar, estamos no slide 42, são 50, está acabando, está acabando. Na afeição, na amorevolezza, a afeição é o eixo afetivo, refere-se à aceitação de si mesmo e à abertura de amor para os outros e para a vida, né? Primeiro, eu tenho que me amar, né? E ao me amar, eu estou aberto a acolher o outro, né? E acolher a vida. Refere-se, enfim, à alegria de viver. Basta que sejam jovens para que eu os ame. Não basta amar os jovens, é preciso que eles percebam, saibam, sintam, tenham certeza de que o amamos. Não adianta você chegar e falar assim, eu amo vocês, né? Mas você é da boca para fora. Ele não convive contigo, ele não tem seu afeto, ele não tem o seu carinho, ele não tem sua atenção, ele não sente que você de fato se importa com ele, né? Gente, isso vale, eu acho que para todas as nossas relações, não é? Seja em casa, seja no trabalho, com os colegas, seja com aqueles que a gente atua, seja na escola, seja no comércio. Não é verdade? Né? Por isso que às vezes as coisas são tão pesadas, né? Ah, mas as pessoas não nos valorizam. Meu filho, não interessa o que as pessoas fazem com você, interessa o que você faz com você. Pena para elas, estão perdendo a grandiosidade e maravilha, essa dádiva que você é, não é? Então, a gente tem que se amar. Então, não basta, né, que os jovens saibam, eles precisam sentir de fato que são amados. E amar não é aquela coisa melosa, não é isso. Amar é assim, essa, esse educador se importa comigo, ele se importa comigo, ela se importa comigo, né? Isso João Bosco nos incita. Não se trata de um amor platônico, só da cabeça, só das ideias, mas de um amor sensível, perceptível, concreto, amorevolístico. Mostremos nossa fé nos jovens pelas nossas obras a seu favor, e eles nos mostrarão obras que provarão a nossa fé, né? Ame o que os jovens amam e eles amarão o que vocês amam. Olho no olho. Falemos com ele olhando em seus olhos, para que eles sintam a verdade do nosso amor. Mergulhemos em seus olhares e perceberemos com certeza que eles também nos amam, talvez muito mais do que nós a eles. Ontem eu estava falando até, mediante essa dimensão da afetividade, é complexo o que eu vou falar, mas do ponto de vista da, da comercial, né? Empresarial, a escola de vocês é uma escola privada, depende das mensalidades, etc, etc. Assim, o peso maior naquilo que é positivo em si mesmo. A gente não pode deixar de olhar também o retorno do ponto de vista administrativo, gestão empresarial, financeiro, né? Este cliente, fazendo uma linguagem, né, empresarial, esse cliente, ele então, por receber um produto de alta qualidade, um atendimento de alta qualidade, ele não quer deixar essa casa. Tanto é que até na hora da formatura é triste, não, tem que ir embora, não, eu quero continuar aqui, né? Aqui é um lugar que eu me sinto bem, aqui é um lugar que eu desenvolvo, né? Então, do ponto de vista comercial, então eu vou ter sempre o cliente comigo, porque ali ele
se sente bem. Então, você diz, eu quero voltar para minha turma, aí tem um grupo, a escola é um grande grupo, e aí essa vínculo afetivo que é criado com a instituição, né? Tá. Mergulhemos nos seus olhares e perceberemos com certeza que eles também amam, e também nos amam, talvez muito mais que nós a eles, porque eles não querem nos largar. E a gente sente saudade, né? Conheceremos e experimentaremos então a amorevoleza manifesta em mão dupla. Tem que ser mão dupla, né? Isso em tudo. Porque senão vira escravidão, exploração, não é? No sistema preventivo ele vai favorecer a esse desenvolvimento, a esta mão dupla. O amor que vai é o amor que retorna, mão dupla. Muito importante que Dom Bosco dizia, todo adulto é um educador, educadora, seja ele pai, mãe, tio, tia, familiar ou não, professor, inspetor, diretor, porteiro, merendeiro, serviços gerais, bibliotecário, supervisor, coordenador, cidadão. Todavia, o que nos faz verdadeiros educadores é o conhecimento e a aplicação do sistema preventivo. Procuremos, pois, conhecê-lo na íntegra. Todas as pessoas dentro da escola são educadores e precisam entender isso. Por isso que é importante que todas as pessoas que estão dentro da escola, pai, mãe, tio, tenham uma iniciativa de escola de pais, né? Também possam receber formação, palestras, possam ter contato com o universo que estamos todos voltados para os alunos. Não posso deixar de aqui de citar, por exemplo, a importância que Dom Bosco dava ao porteiro. Dom Bosco falava tanto do porteiro, dizer, é um dos principais educadores da escola, porque ele é o filtro do que entra e o que sai dentro da escola. Do que está ali no portão em más conversas, aquilo que poderia estar, ser perigoso, o quão importante é o porteiro. Porque, para Dom Bosco, todos são educadores, cada um no seu papel, mas todos são educadores. Lá na China, em uma escola que eu soube, não é aqui em Campos não, mas lá na China, o que acontece? Lá, negócio de político que dá contrato, que bom que dá contrato, né, para as pessoas precisam trabalhar. O problema é a falta de empregos, isso que é mais grave, mas aí acabou dando para pessoas que não têm condição nenhuma de estar num campo educacional. Então, claro, não tá, a gente dá, né? Então, lá na escola, lá na China, um pessoal na portaria estava com atos de homofobia e também de assédio moral com as jovens. Foram afastados, mas isso acendeu a luz, falou assim, não, precisamos da formação para eles, para que eles se entendam que são educadores também, né? Não é ali só leão de chácara que fica no portão da escola. Não, tem que se compreender como educador, mas precisa receber também, né, a formação de para serem educadores, assim os serviços gerais, assim todos os agentes da escola. O verdadeiro educador nunca se aposenta, nunca desanima, nunca desiste, nunca perde a esperança. Muito bem, chegamos aqui ao final dessa partilha, né? É um pouco ainda do que nós temos o sistema preventivo, tem muito mais coisas, mas como eu disse, aprenda de Dom Bosco. Tem lá os filmes que vão dar ainda uma pitada, a gente encontra bastante coisa na internet também que vai nos ajudar. Nesse encontro pedagógico, esse humilde colega, amigo agora, né, quero dizer para vocês muito obrigado, desejo sempre que vocês sejam muito felizes e Deus sempre os abençoe.